Dia a todos e a eterna e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Amém, meus irmãos? Nesse sábado, dia 28 de 2 de 2026, nós estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho mais sobre a santa e gloriosa palavra dele, que é eterna, tá bom? Meus irmãos, hoje o tema é um assunto que compete ao povo de Deus mesmo, né? Não, as pessoas que não são cristãs, não são crentes, né, por assim dizer, elas não vão ter muito acesso a essas situações no sentido de entendimento, né? Por enquanto. Mas nós da igreja a gente conversa e discute num bom sentido sobre alguns assuntos, né, que não estão assim em consenso nos dias de hoje, né? Poucos anos recentemente esse assunto específico que nós vamos tratar aqui, ele tem uma outra vertente de interpretação, mas ao longo da história inteira da igreja e bíblica também, esse assunto já era encerrado, né, a sua interpretação. Em relação à volta de Jesus, né, mais uma vez. E, e o tema de hoje, irmão, desse vídeo é: Ercomai e Parousia são inimigas mesmo? Ercomai e Parousia são inimigas mesmo? Por quê, irmãos? Porque os queridos irmãos que entendem que a volta de Cristo é a parousia, e quando a parousia acontecer, que a parousia é tradução para vinda, né? Vir, se mostrar. Parousia é o quê? Significa chegada, presença da autoridade. Parousia significa presença, chegada de uma autoridade, tá? Estar ao lado, né? E no contexto histórico lá no greco-romano, era o termo técnico para a visita oficial de um rei ou autoridade, envolvendo pompa e recepção. Isso é o significado de parousia, tá bom? É a chegada. Pós ter vindo, a gente só chega em um lugar depois que a gente saiu de um determinado ponto, faz um trajeto e chegamos. Quando chega-se, é a parousia. Ercomai é a vinda. Ercomai é o que? No grego, né? Falando aqui do grego. Não tenho aula de grego, não nada, irmão. Só pesquiso dicionário, tá bom? Leio bastante dicionários. Tem uma Bíblia Strong, Bíblia Dicionário Strong. Baixa aí, irmãos, no seu aplicativo Play Store. Bíblia Strong. É muito boa, irmão. Antigo Testamento hebraico, tá lá o significado das palavras. E do grego, do Novo Testamento é grego, tá bom? Bíblia Dicionário Strong. É uma bíbliazinha com a cruzinha verdinha, tá bom? Então lá a gente encontra essas informações dos significados, né? Das palavras. E aí o contexto define muitas vezes a aplicação, porque às vezes a palavra tem vários significados. Às vezes tem significados idênticos. Por exemplo, tribulação. Tribulação é tríplice. Trilipsis. Eu não sei falar grego. Trilipsis. Né? Enfim. E tribulação significa, tá lá no dicionário. Você pode traduzir tribulação, trilipsis, né? Pode estar escrito angústia, aflição e aperto. Se você tiver na sua Bíblia escrito aflição, aperto, angústia ou tribulação, é a mesma tríplice. Entendeu? É a mesma palavra. Então tem o mesmo significado. Tá bom? Só para você ter uma ideia, então, ercomai é a vinda, né? Ele vem, eis que ele vem, a sua vinda, a volta, o retorno, é ercomai, que está escrito lá, tá bom? O que é ercomai? Ercomai é um verbo que significa vir ou ir. Indica o movimento de um lugar para o outro. Assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra, é visto, o trajeto até o ocidente, Ercomai, a vinda, essa vinda lá é Ercomai, né? Assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra o oriente, assim será a vinda, e essa vinda lá é Ercomai, do filho do homem, entende? Enquanto parousia é quando ele chega, que ele é visto por toda a terra, ele chega. Amém, irmãos? Então nós vamos entender, ver se Ercomai e parousia são inimigas. Se elas
estão em momentos diferentes. Se parousia é depois que Jesus vem, tendo em vista que os crentes já subiram 7 anos antes, como alguns irmãos entendem. Essa parousia é quando Jesus vem, todo olho verá e tal, e ele vem com a igreja, né? E ele chega. Enquanto Ercomai a gente entende que é a mesma coisa. Ele vem, sai de um lugar do céu e vem à terra e parousia, e vem, chega aqui e é visto. Nós vamos ver que Ercomai e parousia estão no mesmo contexto, irmãos. Jesus Cristo usou os dois termos para designar o dia em que ele vem nas nuvens e todo olho verá, e ele vai arrebatar os seus escolhidos por meio dos anjos, seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E aí nós vamos ver quem são esses escolhidos, enfim, se Deus nos der graça. Hoje eu não estou preocupado com o tempo, de verdade, irmãos. É muito longo, muita coisa aqui, mas vamos falando aqui, Deus sabe o que faz, né? Glórias a Deus. Então, nós vimos aqui que Ercomai, primeira coisa, tribulação, angústia, aflição e aperto é a mesma coisa de tribulação, trilipse, tá bom? É a mesma coisa. Então, se tiver escrito depois da aflição daqueles dias, ou, tipo, por exemplo, assim, haverá tão grande tribulação, ou haverá tão grande aflição, ou haverá tão grande angústia, é a mesma coisa, tá bom? E parousia é literalmente presença ou estar do lado. No contexto greco-romano da época, era um termo técnico que era usado para a visita especial de um rei e autoridade, envolvendo recepção, ou seja, alguém esperava esse rei chegar. É a parousia, tá bom? E erkomai é um verbo que significa ir e vir, que indica o movimento do ponto de partida de um lugar para o outro. Ele aparece mais ou menos 600 vezes no Novo Testamento e é usado para descrever o ato de Jesus vindo, a volta de Jesus e o retorno, o trajeto após a sua saída, tá bom? Então a gente observa que dentro do contexto da volta de Jesus, de Mateus 24, são utilizados tanto o termo grego ekormai, que é o verbo que significa vir de um lugar para o outro, quanto o termo parousia, que significa a chegada e a presença da autoridade. E tudo isso partiu de uma pergunta dos seus discípulos judeus, diga de passagem, né? Eles eram todos judeus, adeptos do judaísmo, das promessas de Abraão, da lei de Moisés, mas quando o verbo chegou e explicou para ele que tudo aquilo era sombra, eles abandonaram o judaísmo e passaram a ser chamados de cristãos, de igreja, de crentes, tá bom? E desde então é assim. Então não existe mais acepção entre judeu e gentil. Um judeu que está sem Jesus, ele é um gentil na fé. Um gentil que não é judeu e está sem Jesus, ele também é um gentil na fé. Essa é a tônica da nova aliança, no sangue de Jesus, né? Porque a aliança do Antigo Testamento era no sangue dos animais. Já na nova aliança é no sangue de Jesus. Então, Jesus sendo a porta, um judeu que não se converte ao Evangelho de Jesus Cristo, ele continua sendo gentil na fé, apesar de ser judeu, apesar de ser filho de Abraão, neto de Abraão, bisneto de Abraão, não importa. Dessas pedras ele pode fazer filhos a Abraão, ele mesmo falou, né? Então o apóstolo Paulo sendo judeu, Pedro, Tiago, todos os discípulos sendo judeus, eles tiveram que abandonar isso e entrar para o grupo dos crentes, tá bom? E curioso que Deus chama Moisés de crente, lá em Hebreus 11. Né? Moisés, ele olhava o Messias e preferiu sofrer com o povo de Deus do que ser chamado filho da filha de Faraó, porque olhava para o Messias, alguma coisa nesse sentido. Né? Como o crente Abraão, a Bíblia fala, como o crente Abraão, enfim, irmãos. Só para a gente entender que Deus tem um povo só debaixo do céu. Um povo só. É o povo que crê naquele que ele enviou. Amém? Isso independe de raça e etnia. É o que diz o Novo Testamento. Então, dentro do contexto da volta de Jesus, de Mateus 24, são utilizados tanto o termo erkomai, que significa vir de um lugar para o outro, quanto o termo parousia também, no mesmo contexto, que significa a chegada e a presença da autoridade sendo recepcionado.
que partiu da pergunta dos seus discípulos, que eram judeus. No versículo 3. Qual o sinal da sua vinda, parousia, que está lá, né? E da consumação da história? Os discípulos perguntaram, mestre, qual o sinal da sua vinda? E essa vinda lá é parousia e da consumação da história. E no versículo 30, Jesus usa o termo ecomai ao dizer assim, ó, abre aspas, 3 pontinhos, para não citar o texto todo, que é muita coisa, tá, irmão? Se lamentarão, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo. E esse vindo lá é ercomai. Entendeu? Não é parousia. Jesus disse que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo. E esse vindo é ercomai, com as nuvens, com poder e grande glória. Então, no mesmo assunto, o discípulo, qual o sinal da sua vinda? Parousia. Jesus fala, todo o que tem que acontecer, ele fala isso, e os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo. Não foi essa a pergunta? Quando o Senhor vem? Ele falou, verão eu vindo, ercomai, só que ele usou ercomai e não parousia. Então tem parousia, quando os discípulos perguntam quais sinais da sua vinda, essa vinda é parousia, e vindo, quando Jesus disse que ele vem com as nuvens, ele usou a palavra ercomai. Entende? Então elas estão no mesmo contexto, então dando a entender o quê? Que ercomai e parousia é o mesmo evento. Apenas dizendo que ele vem, ercomai, ou seja, ele sai de um ponto para o outro, que é o trajeto, e parousia é quando ele chega à presença dele pós ter saído, porque nós só chegamos em algum lugar depois de nós termos saído de um lugar. A gente sai de um lugar para o outro, ercomai. Quando a gente chega no lugar para onde a gente está indo, é parousia. É basicamente isso, né? Então, no mesmo assunto de Mateus 24, da volta dele e contexto, Jesus usa parousia. Está parousia no versículo 39, no 42, ercomai no 44, tudo no mesmo contexto. Então, nós vemos que é o mesmo evento. E nós vamos caminhar para frente, né? Mateus 24, 30, 31, Mateus 24, 44, 43, Mateus 24, 27. São textos que falam sobre a volta de Jesus, Apocalipse 1, 7, Apocalipse 1, 8. Em Mateus 24, 30, 31, em Mateus 24, 44, 43, lá está o termo ercomai, quando fala da vinda, tá bom? Em Apocalipse 1, 7 está o termo ercomai. Ele vem. Apocalipse 1:8, advir, ercomai, tá bom? E em Mateus 24, 27, a vinda, lá está parousia. Então, ercomai e parousia, eles transitam na interpretação. Quando ele está vindo, quando ele vem, ercomai e parousia, ele sai de um ponto, sai do céu, faz o trajeto até chegar, e parousia é a chegada. Entende? Tudo no mesmo contexto. O próprio Jesus usou os dois termos. E aí ele ajuntará os seus escolhidos. A palavra escolhido é eclectos, né, irmãos, no grego. Tudo baseado no dicionário Strong, tá? Os irmãos podem pesquisar. A palavra escolhidos é eclectos, no grego. Que são escolhidos, eleitos, né? A mesma coisa. Eclectos se aplica tanto a escolhidos quanto a eleitos, né? E os cristãos são chamados de escolhidos e eleitos de Deus, lá em 1 de Pedro 2, do 9 ao 10. Vós sois o povo escolhido, nação eleita, sacerdócio real, lá é eclectos, tá? Então, por exemplo, em Apocalipse 22, 20, 3 vezes falando da volta de Jesus, ó. Eis que ele vem, eis que cedo venho e vindo. Vem, venho e vindo. Os 3 são ercomai, por exemplo. Lá está ercomai no termo grego. Entende? Não está parousia. Está ercomai. Está entendendo, irmãos? Que a parousia e o ercomai, eles transitam no mesmo contexto? Esse é o cerne da questão. Eles não são inimigos, parousia e ercomai, porque os irmãos dizem assim, ó, não, a volta de Jesus é a parousia. Não é ercomai.
né? O arrebatamento já aconteceu e tal. Então, assim, o foco hoje é nós entendemos que Ercomá e parousia transitam no mesmo contexto do dia em que Jesus vem buscar a sua igreja. Essa é a questão, tá bom? Apocalipse 22, 20. Os irmãos vão notar lá que vem e vindo. Ercomai. Tá bom? Eu não vou abrir a Bíblia aqui, mas eu estou citando os textos para os irmãos procurarem, tá? Porque é muita coisa. Tem umas 4 páginas aqui. Não sei quanto tempo vai ser, mas Deus quem sabe, tá bom? Então, parousia e ercomai é uma nuance entre o estado de estar presente e o ato de vir. Mas só chega e se faz presente quem saiu de um ponto. Para eu chegar em um lugar, eu preciso ter saído de um ponto primeiramente. E não são inimigos uma coisa da outra, porque a minha chegada depende do ponto de partida. A parousia, portanto, depende de ercomai. Entende? Nesse sentido? Então, não são inimigos. São modos diferentes de dizer o mesmo fato. Que ele vem. E ele saiu de um ponto A, ercomai, fez um trajeto até a parousia, que é a chegada onde ele atinge seu objetivo, pode ter saído. Tá bom? Então, é uma nuance entre o estado de estar presente e o há de vir. Então, obviamente, após ter saído, após ercomai, que é o ato de vir, a jornada, ele chega na parousia. Entende? Mateus 24, 46. Quando voltar com seus anjos e tal, tá ercomai. Mateus 24, 30. Ercomai. Mateus 24, 39. Assim será a vinda. Lá já está parousia. Entende? No mesmo capítulo 24, no verso 46, no verso 39, tá, assim será a sua vinda, parousia. No mesmo capítulo 24, já só que no verso 46, está escrito, quando voltar, ercomai. Então, assim será na sua vinda, e quando ele voltar, voltar e vinda é o mesmo evento. Entende, irmão? Ercomai e parousia juntos. Só explicando as formas distintas do mesmo evento. Ou seja, Jesus vinha buscar os seus eclectos, escolhidos. Louvado seja o Senhor, né? Atos 1, 11. Ele há de vir. E aquele vir lá é ercomai. 2 Tessalonicenses 1, 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. A igreja que o esperou. Lembra da ideia da parousia de uma visita oficial de um rei à autoridade envolvendo pompa e recepção? O apóstolo Paulo, tendo ciência disso, né? Do grego romano, ele escreveu: quando ele vier, e lá é ercomai esse vier, para ser glorificado nos seus santos. Ou seja, a recepção dos santos que estiverem vivos esperando ele voltar. A igreja que o esperou. E os seus santos, os seus escolhidos, dá na mesma. Tendo em vista que ele não faz acepção de pessoas, então não existe mais etnia. Porque os primeiros discípulos, sendo judeus, eles tiveram que se converter a Cristo. Assim é com todo judeu que quer fazer parte do povo de Deus. Não basta ser geograficamente judeu ou israelita, não basta ser genealogicamente neto, bisneto, tataraneto de Abraão, também não é suficiente. É necessário nascer de novo, assim como ele disse para Nicodemos. É necessário receber o Espírito Santo, que regenera o pecador. Caso contrário, ele vai continuar sendo um judeu e gentil na fé. Louvado seja o Senhor. Então haverá um único evento. Jesus vem, volta, virá e ajuntará, reunirá, que é a mesma coisa, os seus eleitos, os escolhidos, os eclectos, né? A parousia é a sua presença como rei, com autoridade sendo percebida e vista por todos os homens. E ercomai é o ato de vir, o movimento, a jornada até ser visto quando chegar, que é a parousia. Por isso está escrito, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aquele que o transpassaram. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aquele que os transpassaram. Louvado seja o Senhor. O mesmo evento
ele volta com os anjos, né? Com os exércitos dos céus, para buscar os seus escolhidos, os eclectos, né? O seu povo. Ó, contexto da volta de Jesus. Lucas 9:26, Ercomai. Isso aí os irmãos pesquisem, caso queira, tá, irmãos? É que não dá pra me ler todos os textos aqui, que é muito texto, irmão. Muito texto mesmo. Mas, ó, vou falar, vou dar as iniciações do texto, tá? Vou dar os versículos e os capítulos. Irmãos, é assim porque não tem edição, tá bom? Aqui é na raça. Todos esses vídeos aí que os irmãos viram, é tudo na raça, tá bom? Não tem edição, não tem nada. E eu tento errar o mínimo possível. Não é fácil, né? É muita coisa, principalmente um assunto desse tamanho. Mas não importa, irmãos. Nós somos perfeitos em Cristo, né? Edição de vídeo já não é natural, já é uma coisa que foi montada. Enfim, não tenho nada contra, né? Mas enfim, vamos lá. Aqui é tudo natural, tá? Lucas 9:26, Ercomai. Apocalipse 1:7-8, Ercomai. Tudo falando da volta de Jesus, tá? Esses textos. Apocalipse 22:17, Ercomai. Mateus 25:31 e 32, Ercomai. Essa volta, essa vinda. 2 Tessalonicenses 1:7-10, Ercomai. Mateus 24:30 do 31, Ercomai. Mateus 16:27, Ercomai. Atos 1:9, Ercomai. Hebreus 9:27-28, Ercomai. Apocalipse 1:7, Ercomai. Mateus 24:36, Ercomai. No verso 39 do mesmo capítulo é parousia. Ou seja, Ercomai e parousia no mesmo contexto, irmão. No versículo 36 ele usa Ercomai. No versículo 39 ele usa parousia. Entende? Então, parousia não é um evento depois do Ercomai, lá na frente. É a mesma coisa. Mateus 24:42 e 44, Ercomai. 2 Tessalonicenses 2:1, 4, parousia. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 3, parousia. 2 de Pedro 3:8, do 3:8 ao 12, parousia. 2 de Pedro 3:11, do 13, parousia. Pesquisa aqui, irmãos, ó. Mateus 24, versículo 36, você vai ver lá que a palavra está Ercomai. No versículo 39 está parousia. Pesquisa, para o vídeo aí e pesquisa lá, irmãos, para vocês verem. Que a parousia e Ercomai não são inimigas. E não são eventos distintos, é o mesmo evento. Apenas um indica o ponto de partida que ele saiu para vir e a chegada depois de ter saído para vir. Só isso. Louvado seja o Senhor, tá? E alguém só chega, parousia, após ter saído de algum lugar. Ercomai, tá bom? 2 Tessalonicenses 2:1, a vinda, a parousia, a presença, a chegada de Jesus e a nossa reunião, epsinagogue, que é a assembleia, ajuntamento, num lugar. Quando Paulo fala, né? Irmãos, quanto à vinda de Jesus e a nossa reunião com ele, a vinda lá é parousia. E a nossa reunião é a epsinagogue, que é a assembleia, parousia, tá? Porém, esse mesmo assunto ele puxou de Mateus 24:42, Mateus 24:36 ao 39, que lá está Ercomai também no mesmo contexto, tá? Marcos 13:27, ele enviará os seus anjos, que é os exércitos, né? Por isso que ele é chamado Senhor dos exércitos de anjos, né? De varões. Quando Jesus foi preso, ele falou assim, ó: vocês acham que eu não poderia invocar legiões de anjos aqui para me soltar? Exércitos, legiões, né? Então ele é o Senhor dos exércitos. Ele vem com seus anjos, tá? Ele não vem com a igreja, irmãos. Não vem com a igreja. Ele vem com os anjos. Tem outro vídeo aí no canal falando disso, irmãos. Enfim, os irmãos pesquisa lá em nome de Jesus, tá bom? Mateus 24:31, ele enviará os seus anjos, exércitos, com grande clangor, barulho, som, né, de trombeta, e os quais, ou seja, os anjos, reunirão, que é epsunago, né? Ajuntar, reunir-se, né, em um lugar.
os seus escolhidos, eleitos, eclectos. Então não importa se as expressões e os verbos utilizados forem ercomai ou parousia, ambos estão se referindo ao mesmo evento. A volta, a vinda, o retorno de Jesus para buscar, através dos anjos, os seus eclectos, seus escolhidos. Ele vem, virá, ercomai, que é o movimento de vinda, enquanto parousia é a chegada após ter se movimentado para vir. Ele vem, virá, ercomai, que é o movimento de vinda, enquanto parousia é a chegada após ter se movimentado para vir. Então, ercomai e parousia não são inimigos, são formas de dizer e afirmar que Jesus Cristo virá novamente a esta terra. Apocalipse 22:12. Eis que venho, ercomai, sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Mateus 24:27. Porque assim como o relâmpago sai, ponto de partida, do Oriente e se mostra visível até o Ocidente, o trajeto, assim será a vinda. E aí ele faz, assim será a vinda, a parousia. Entende? O mesmo que disse, eis que venho sem demora, disse, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será essa vinda, da qual ele disse, eis que venho sem demora. Mas quando ele disse, eis que vem, ele usou ercomai. Mas quando ele fala, assim será a vinda do Filho do Homem, ele usou a parousia. Mas falando do dia que ele vai voltar. Entende, irmãos? Então, ercomai e parousia não são definitivamente inimigas da interpretação. Essas inimigas aí é, entre aspas, irmão, entende, né? Então Jesus usou as ambas expressões para se referir ao mesmo evento, a sua volta. A sua volta, né? E aí, tem que falar isso aqui também, que não tem jeito, né? Em relação à grande tribulação, que é trilipsis, que é a mesma coisa de aflição, angústia e aperto. Em relação à grande tribulação e à ira de Deus, seria a mesma coisa? Será? Então, ira é org no grego, né? Que significa indignação ou punição aplicada pelo magistrado. Esse é o significado de org no grego lá, tá? Que é ira. Ira é org. Indica indignação, punições aplicadas por magistrado. Será que a tribulação e a ira são a mesma coisa? Ó, eles são termos totalmente opostos em significado, tá bom? Obviamente vai dar choque na interpretação do texto, tá? Ó, grande tribulação, trilipsis, aflição, angústia, aperto, que é a mesma coisa. Mateus 24:29-30. Está escrito assim, logo depois, após, não antes, e logo depois da tribulação, aí você pode ler aflição, angústia, aperto, que é a mesma coisa, tá? Após a tribulação daqueles dias os quais Jesus narrou, após os discípulos ter perguntado qual é o sinal da sua vinda e do fim, então ele explicou todo o contexto, todo o período que antecede a sua vinda. Essa é a ideia do texto, tá? Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol vai escurecer, a lua não vai dar a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é Jesus, lógico. Vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Esse vindo é ercomai. Tá lá. Pode clicar no dicionário que você vai ver. Ercomai. Vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Entendeu? Não tá parousia, tá ercomai. Entende? Mas não tem problema, porque vindo é ele ter saído para vir. O trajeto. E a parousia é ele chegar depois de ter saído para vir. Só isso. Então, tem hora que ele usa os dois termos. Como nós vimos aí uns minutos atrás. Né? Por exemplo, a ira de Deus. Né? Mateus 3, versículo 7, está escrito assim, ó. Ao ver, porém, o João Batista, falando de João Batista, né? Ao ver, porém, que muitos fariseus e saduceus se aproximavam para o batismo, disse, João Batista falou para os fariseus e saduceus, tá? Raça de víboras,
Quem vos induziu a fugir da ira? Org. O que é ira? Org. Indignação e punições aplicadas por magistrado. Quem vos induziu a fugir da indignação ou da punição aplicada por magistrado que está por vir? Ou ira futura, em outras traduções. Então, está dizendo que essa ira é futura. A ira vindoura. É a punição eterna, tá bom? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. A pergunta é, qual é a punição para quem não se arrepende? Condenação eterna. Então essa ira é eterna. Essa ira é uma punição terrena que se desdobra, se deságua na eternidade. Entende, irmãos? Romanos 1,18. Porque a ira, a orgia, a indignação, a punição aplicada por magistrados, traduzindo, né, no grego, porque a ira de Deus se revela, essa palavra lá é apocalipto, tá? De onde vem apocalipse, revelação. Eu estou usando esses termos aqui grego, irmão, não é porque eu sei falar grego nem nada, é porque eu pesquiso dicionário, tá? Leio bastante os dicionários, tá bom? E você pode baixar, como eu disse aí, pelo Play Store, você consegue baixar a Bíblia Dicionário Strong. É excelente, irmão. Para você que gosta de estudar as escrituras, é excelente. Baixa aí, vale a pena. Porque a ira de Deus, a orgue, se revela, apocalipto, que significa apocalipto, de onde vem apocalipse, que é a revelação, do céu. A ira de Deus revela do céu contra, e lá esse contra é ep, né, oposição, toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Então, essa ira não é para os crentes, irmãos, porque os crentes não praticam mais impiedade nem injustiça. Então, essa ira não é contra nós, tá bom? Apocalipse 19, 11 e 16 está assim, ó. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E julga e guerreia com justiça. É um magistrado, né? Verso 12. Seus olhos eram como chamas de fogo, na sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém conhecia a não ser ele mesmo. Estava vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus, o verbo, o logos de Deus. Verso 14. E os exércitos que estavam no céu, e aí a gente vê que Mateus 25, 31, 34 é exatamente isso, os anjos que vêm com ele, e os exércitos que estavam no céu o seguiam, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo. Alguns dizem que isso aqui é a igreja, irmãos. A igreja. Não tem jeito de ser a igreja, irmãos. Porque em momento nenhum os salvos no céu são chamados de exércitos. Só os anjos, na Bíblia inteira. O Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. É a mesma expressão. Então ele vem com os anjos, né? Para recolher os seus escolhidos, tá bom? É isso que diz o texto. Mas eu respeito quem entende de outra maneira, tá bom? Da sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações, e ele as regerá com um cetro ou vara de ferro. E ele mesmo pisa o lagar do vinho da ira. Orgue, indignação, punição aplicada aos magistrados. E do furor do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto, na sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Apocalipse 6, 15 e 17 está assim, ó. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os comandantes, e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e às rochas: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira. Orgue, não trilipsis, né? Tribulação, da ira. Esconderam da ira do cordeiro. Verso 17. Porque chegou o grande dia da ira, orgue de novo, deles, ou seja, do cordeiro e do quem está sentado no trono. Quem poderá
se sustentar. Entende, irmãos? Então, depois de tudo isso que nós vimos que a tribulação é aflição, aperto. Por exemplo, quando Jesus disse assim, ó, no mundo, ele disse assim, ó, digo-vos isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis trilipses, tereis aflição, mas poderia estar escrito tribulação, dá na mesma. Entende? No mundo tereis tribulação. Mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Porque alguns irmãos dizem, não, mas lá está escrito aflição, não tribulação. Mas trilipsis se aplica tanto a aflição, tribulação e aperto. Entende? Tem o mesmo significado. Então, a história do povo de Deus, irmãos, é passar por tribulação. Por aflição, por aperto, que é a mesma coisa. Essa é a marca registrada dos crentes. Fugir da grande tribulação, fugir no sentido de interpretação, é você negar toda a história. Ai, meu amorim, mas Jesus disse que nunca houve nem jamais haverá. Bom, será que esse nunca houve nem jamais haverá é no sentido de periculosidade, sofrimento? Ou nunca houve nem jamais haverá no sentido de agora ela ser global? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque se nós olharmos no livro do Apocalipse, a punição para quem não aceitar se dobrar à imagem do governante global, né? A punição final para quem rejeitar isso, além das punições de ser privado das coisas do mundo, e isso aí também não é novidade para o povo de Deus, né? O povo de Deus perdeu casa ao longo da história, perdeu tudo, perdeu teto, moraram em rochas, em cavernas da terra. Está lá em Hebreus 11, irmãos. Dá uma olhada lá. Homens dos quais o mundo não era digno. Nossos irmãos. Em que nós somos melhores que eles? Essa é a pergunta. Então, em nada, né? Respondendo. Pergunta e respondo. Em nada. Em quem nós somos melhores que eles? Os irmãos de Hebreus 11, que foram mortos ao fio da espada, foram decapitados, cortados ao meio, comidos por leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Inclusive eu tenho até um quadro ali, ó, que eu adoro essa história. Livrou Daniel. Mas e quantos Daniéis não foram livrados do Coliseu de Roma e das arenas onde eles soltavam ursos, lobos e leões famintos há dias sem comer, para comer mulheres grávidas, cristãs, senhoras, crianças, homens? Quantos Daniéis não foram devorados por feras? O mesmo Deus que fechou a boca dos leões lá na história do Daniel, né? Que alguns pegam essa história para fazer um evangelho triunfalista. Deus livra você na cova do leão e leão nenhum pode te comer, não sei o que e tal. Mas dá uma lida na história e vai lá em Roma no primeiro século que os irmãos vão ver que os irmãos foram devorados por leões. Vários Daniéis foram devorados por leões lá no Coliseu de Roma. Foram pendurados em postes, queimados vivos. Foram empalados. Sabe o que é empalamento, irmão? Empalamento é colocar uma madeira no ânus de um ser humano e fazer sair na boca, de baixo para cima, furando tudo até sair aqui. Irmãos nossos passaram por isso. Nós somos melhores do que eles em quê? Não podemos sofrer. A pena capital do anticristo, sabe o que é, irmãos? Decapitação. E foram decapitados todos aqueles que não aceitaram a marca, os que foram pegos, né? Nem todos serão pegos. Porque se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Entende? Então, a pena capital do anticristo é a decapitação. A pergunta é: alguém já foi decapitado na história?
sendo crente? Claro, muitos. Dois exemplos. João Batista, primo de Jesus. Primo de Jesus. O primo de Jesus, irmão, na visão dos triunfalistas, ele deveria morrer dormindo. Né? É primo de Jesus, pô. Né? João Batista, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. As pessoas falam, né? Mas não lê o resto, né? Porém, o menor no reino dos céus é maior que João. Né? Então o primo de Jesus tinha que morrer dormindo com 180 anos, na visão do triunfalista. Por quê? Ele é primo do rei. Primo, né? Não. Ele foi, ó, decapitado. O apóstolo Paulo, né? O grande apóstolo Paulo ficou preso lá vários tempos lá, sozinho, apanhando direto, e no final foi decapitado. Aí os triunfalistas lêem aquele texto, né? Que ele fala, passamos por vários perigos, vários não sei o que, e o Senhor nos livrou de todas. Né? Aí o triunfalista, tá vendo? Jesus livra você de tudo. Só que dá uma olhada no final da história do Paulo, como é que aconteceu. O Senhor livrou ele de todas e ele morreu dormindo? Não. Livrou de todas até o momento que ele estava escrevendo. Mas o final do Paulo foi morrer decapitado em Roma. Por Nero, a mando de Nero. Ué, Jesus é maior que Nero, não é? Claro. Maior que todos os homens, maior que... Ele é Deus. Mas o grande apóstolo Paulo morreu decapitado, assim como João Batista. Então, a pena capital da grande tribulação, meus irmãos, entenda, é por decapitação. Já houve decapitação? Já. Então, como é que a gente entende agora? Haverá tão grande tribulação, nunca houve nem jamais haverá. É no sentido de sofrimento? O que é pior? Ser decapitado ou ser empalado? O que é pior? Ser decapitado ou ser cortado ao meio, como o profeta Isaías? Provavelmente com serrote cego e enferrujado. O que é pior? Mulheres grávidas com bebê na barriga ser comida viva por leões, ursos e lobos famintos, sendo aplaudido lá de cima pela plateia. E o sangue se misturando com a areia, por isso que chamava-se arena. Que é o sangue, a areia que drena. Os irmãos já tomaram uma mordida de cachorro? Dói, não dói? E mordida de leão? Os irmãos, as irmãs, não morreram na primeira mordida. Entende, irmãos? Então, joga fora esse triunfalismo, irmão. A igreja vai passar pela grande tribulação. A Bíblia, Jesus quem falou. A igreja vai passar, irmão. Vai enfrentar o anticristo. Porque ele é anticristo. O João falou do anticristo antes do Paulo. Sabia, irmãos? Filhinhos, essa é a última hora. Sabemos que muitos anticristos têm saído pelo mundo. De modo que sabemos que vem aí o anticristo. Então, Paulo não falou do anticristo sozinho. Jesus falou que ele é o abominado da desolação. Que ele vai, a partir de Jerusalém, começar essa perseguição global. A partir de lá. E com a tecnologia, com a inteligência artificial, com o monitoramento, com a internet das coisas, que é todas as coisas conectadas, com a internet dos corpos, que eles vão colocar implante em pessoas para pessoas serem rastreadas, vai estreitar, irmãos. Nós vamos passar... No mundo tereis tríplices, no mundo tereis aflições, tribulações e apertos. Jesus não escondeu isso de ninguém. Pelo contrário, ele falou, ó, não temam quem pode matar o corpo. E depois de matar vocês, não pode fazer mais nada. Por que Jesus não falou, não temas porque vocês não vão ser mortos? Ele falou isso não, irmãos. Então, por que esse medo? Né? Não, a igreja vai subir gloriosa, triunfante, né? E quem ficar vai enfrentar o anticristo. Irmãos, não tem isso na Bíblia. E foi permitido fazer guerra contra os santos. Quem são os santos em todo o contexto neotestamentário, se não for a igreja?
foi permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Aí eu já ouvi argumentos assim também, né? Não, mas se o anticristo matar os crentes, Jesus disse que ele edificar a igreja dele e as portas do inferno não vão prevalecerá. Não prevalecerá contra nós. Se o anticristo matar alguns de nós, aí esse versículo não se aplica. O apóstolo Paulo foi decapitado em Roma, como eu disse há poucos minutos atrás. Quem venceu? Nero ou Paulo? João Batista foi decapitado. Quem venceu? João Batista ou Herodes, né? Foi Herodes. Os irmãos, como eu disse, só uns exemplos, tá? Estou usando o Coliseu como exemplo macro, mas tem muitos outros acontecimentos muito graves na história de mortes trágicas e terríveis dos nossos irmãos na fé. Mas eu estou usando só os exemplos do Coliseu. Lá em Roma, no Coliseu e nos outros teatros que tinham coisas semelhantes, quem venceu? Os imperadores que fizeram essas brutalidade com nós irmãos? Ou os irmãos? Quem venceu? Quem prevaleceu? Então, na cabeça dos triunfalistas, só prevalece quem fica vivo, saudável e morre dormindo. Não, irmãos. Esta é a vitória que vence o mundo. É o quê? A nossa vida sossegada e morrer com 200 anos e dormindo em casa, debaixo do cobertor? Não. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Entende? Pela fé, lá é Hebreus 11, irmão. Pela fé, irmãos apagaram a força do fogo, né? Mas pela fé, irmãos morreram queimados com o mesmo fogo, servindo de luz para a cidade de Roma. Entende, irmãos? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não tema quem pode matar vocês. Depois disso não pode fazer mais nada. Jesus está dizendo, olha, vão te matar. Se você estiver no contexto, no momento da história que aconteceu a perseguição, e você for alcançado, você vai ser preso. Quem tem ouvidos ouça, tá lá. Quem tem ouvidos ouça. Quem tiver que ir para cativeiro vai. Quem tiver que ser morto à espada, que é a pena capital do anticristo, na grande tribulação, pela espada vai ser morto. Nisto está a perseverança e a fé de quem? Dos santos. E foi permitido fazer guerra contra os santos. Porque Jesus falou, quem tiver que ir para cativeiro, quem tiver no momento, na situação ali e tal, porque Jesus olha pra gente individualmente, mas como um todo, meu irmão. Entendeu? Essa questão escatológica é um todo, cara. Quem tiver no momento, na hora ali, e for pego, vai ir para cativeiro. Quem tiver que ser decapitado, vai ser. Nisso está a perseverança dos santos. Agora, nem todos vão morrer. Porque Jesus vai vir num dia e hora que ninguém sabe. Né? Dia e hora não é período. O período ele falou. Perguntaram para ele assim, mestre, qual o sinal da sua vinda e do fim? Por que Jesus já não falou de cara? Não, esse dia e hora ninguém sabe. Porque eles não perguntaram do dia e da hora, eles perguntaram quando. Em que período? Aí Jesus falou, o período? Então, o período vai ser assim, ó. Você vai ouvir falar de guerra, rumor de guerra, tal. Vai se levantar o abominável da desolação, não sei o quê. Quem estiver na Judéia foge, quem não sei o que lá e tal. Porque o epicentro é lá. Cristãos em Jerusalém vão ser os primeiros perseguidos. Os cristãos de Jerusalém, não os judeus. Porque o anticristo, ele é anticristos. Anti-Messias. Se ele é anti-Messias, ele persegue quem segue o Messias. Só que nem todos os judeus seguem o Messias. Pelo contrário, blasfema e cospe no chão quando fala de Jesus. Sabia disso, irmão? Cristãos pregando lá em Jerusalém, eles cospem no chão. Entende? Não todos, claro, né? Tem vários judeus que se converteram. Na história inteira, inclusive os primeiros cristãos eram todos judeus, tá, irmão? Todos judeus. E os judeus que não queriam se converter, perseguia eles. O livro de Atos está cheio desses relatos. Os irmãos se esconderam, trancaram a porta com medo dos judeus.
Entendeu? Então, os judeus, irmão, não são o povo de Deus, tá? O povo de Deus são os judeus que crê no Filho. Fazem parte do povo de Deus. Porque o crente Abraão creu em Deus e isso foi imputado justiça nele. Moisés olhava para o Messias, decidiu ser perseguido com o povo de Deus. Está lá em Hebreus 11, lê lá, irmãos, em nome de Jesus. Então o anticristo, ele é anticristo, ele vai perseguir cristãos se ele é anticristo. É o raciocínio óbvio. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, dito isto, suponhamos que a grande tribulação, ou a grande aflição, ou a grande angústia, tríplice é a mesma coisa, e a ira, que é orgue, indignação e punição aplicada por magistrado, fossem a mesma coisa escatologicamente, principalmente. Suponhamos que fosse a mesma coisa. João Batista teria dito assim aos fariseus e aos saduceus, lá em Mateus 3,7. Ele teria dito assim, se fosse a mesma coisa. Raça de víboras, quem vos induziu a escapar da grande tribulação que está por vir? Se fosse a mesma coisa, ele teria escrito. Raça de víbora, quem vos instruiu a escapar da grande tribulação que está por vir? Ou da grande tribulação futura, da grande tribulação vindoura. Mas ele não escreveu grande tribulação. Ele escreveu raça de víboras. Quem vos induziu a escapar da ira que está por vir, ou da ira vindoura, ou da ira futura? Faz algum sentido isso ser aplicado aos fariseus e aos saduceus? Não, irmãos. Mas João disse, quem vos ensinou a escapar da ira futura, não da grande tribulação futura. Portanto, ira é uma coisa, grande tribulação é outra, por consequência natural. E a grande tribulação, ela não é eterna, ela é temporária. Enquanto a ira de Deus começa temporária e depois deságua na eternidade. E também o apóstolo Paulo teria dito assim em Romanos 1,18, porque a grande tribulação se revela do céu contra, oposição, toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E também ele teria dito assim lá em Apocalipse, e João teria dito assim em Apocalipse 6, do 15 ao 16, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da grande tribulação do Cordeiro. Se ira e tribulação fosse a mesma coisa. Paulo teria dito, porque a grande tribulação se revela do céu contra toda impiedade dos dias dos homens. E João teria dito, caia sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentado no trono e da grande tribulação do Cordeiro. Faz algum sentido? Não faz. Por isso que grande tribulação é uma coisa e ira de Deus é outra. Também lá em Apocalipse 19, 11 ao 16. E ele mesmo, ou seja, Jesus Cristo, pisa o lagar do vinho da grande tribulação e do furor do Deus Todo-Poderoso. Faz sentido? Substituir ira por grande tribulação? Tendo em vista que alguns pensam que grande tribulação e a ira de Deus é a mesma coisa. Mas está escrito assim, portanto, ele mesmo pisa o lagar do vinho da ira e do furor do Todo-Poderoso. Aí faz sentido. Entende, irmãos? Porque a ira de Deus não é contra o seu povo. A ira de Deus é contra os que odeiam o seu povo e perseguem e matam. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade dos homens que detêm a verdade, que é o evangelho, pela mentira. Portanto, vemos textualmente que a ira vindoura eterna não é a grande tribulação, porque a ira é eterna, a eterna punição. Começa a punição aqui e se desdobra na eternidade, como consequência eterna. Já a grande tribulação é a perseguição contra a igreja temporariamente, até que Jesus abrevie com a sua vinda. Grande tribulação temporária. Ira começa na terra e termina sem tempo de findar. Portanto, irmãos queridos, nós vimos aqui textualmente, graças a Deus, eu achei que ia dar mais tempo.
Tá aí os textos, irmãos, pode pausar o vídeo que quiser, vai lá e lê, pesquisa, baixa essa Bíblia, irmão. Dicionário Strong. Pesquisa lá o significado de cada coisa, os irmãos vão ver. E pesquisa a história, tá, irmãos? Porque não fica com medo do anticristo, não. Porque o anticristo, ele vai, se ele pegar a gente quando ele se manifestar, e Jesus só volta depois do anticristo, tá, irmãos? Jesus não volta hoje. Eu vou falar isso aqui, irmãos. Tá gravado. Jesus não volta hoje. Jesus não volta amanhã. Jesus não volta semana que vem. Por que eu tô falando? Não. Porque o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a dizer: não, quanto à vinda do Senhor, nossa reunião com Ele, não se movam do vosso modo de pensar, do modo de agir, seja por carta, seja por epístola, seja por qualquer coisa. Isto não acontecerá, em outras versões, não será assim, sem que antes, ou seja, a volta dele não vai acontecer, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem da iniquidade. Bom, a apostasia está em andamento. Porque tudo é processo. Então, quando a apostasia chegar no seu tempo determinado, no seu limite, o homem da iniquidade emerge. Porque o rato só gosta de ambiente na lama. Então, a igreja está aí, sendo perseguida, sendo maltratada já há muitos anos, como eu disse aí em alguns exemplos. Desde o êxodo lá de trás. Ixi, meu Deus do céu. O povo de Deus sofre, meus irmãos. Porque não é o servo maior do que o seu senhor. Ou alguém que não vai sofrer é maior que Jesus. Jesus que não tinha nenhum pecado. Sofreu o que sofreu. Pensa em nós aí. Por que a gente não pode sofrer? Se nossos irmãos foram comidos por leões. Leões. Deus fechou a boca dos leões lá com Daniel. Eu repito, irmão. O mesmo Deus que fechou lá para o Daniel, especificamente, naquele contexto, para aquele propósito específico, ele não fechou a boca dos leões, nem dos lobos, nem dos ursos, para comer crianças, mulher, dos nossos irmãos. Tem uma música evangélica que diz mais ou menos assim, ó, que nós somos a semente do sangue. Pesquisa aí, irmão. Semente do sangue, essa música aí. Diz assim, ó. Eles falam, eu sou no singular, mas eu vou contextualizar para nós como corpo, né? Que diz mais ou menos assim, que nós somos a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Para manter o evangelho crescendo, eles iam morrendo e Cristo falando. Nós somos a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. E aí o contexto da música remete ao Coliseu. O que é ser decapitado em vista de ser queimado vivo? Para finalizar. O que é ser decapitado em vista de ser queimado vivo? O que é ser decapitado em vista de ser empalado, como irmãos foram? O que é ser decapitado em vista de ser cerrado ao meio, como o profeta Isaías foi? O que é ser decapitado em relação a morrer a pedradas, como Estevão? O que é ser decapitado em relação a ser torturado, arrancado as línguas, os olhos, as unhas? Pesquisa a história, irmãos. Vê se eu estou falando bobagem. O que é ser decapitado em relação a isso? Então por que esse medo da grande tribulação? Por que esse triunfalismo? Não. O anticristo é pro pessoal aí. Mas foi permitido o anticristo perseguir os santos. E os santos, no contexto neotestamentário, se aplica à igreja a todo momento. Nunca a judeus. Como eu disse, Deus não faz acepção de pessoas. Irmão. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Porém, todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ai, irmão Mori, mas em Romanos 10, 11, 12, tá falando lá de Israel. Lê com atenção, irmão. Lê com atenção. Paulo fala assim, irmãos, a minha súplica e oração por Israel é para que eles sejam salvos.
Bom, então eles não são salvos. Se Paulo está orando e suplicando para eles se converterem, é porque eles não são salvos. Porque Paulo fala, eu sou testemunho, que eu convivi nesse meio judaico. Sou circuncidado ao 8º dia, fariseu de fariseu, doutor da lei, ele era tudo isso. Mas considerou esterco para ter Cristo crucificado. E ele fala, já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, ele fala, irmãos, a minha súplica por Israel é para que eles sejam salvos, porque eu sou testemunha que eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Porque não acolhendo, não reconhecendo a justiça que vem de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo? Muitos judeus, eles estão ainda querendo se justificar pelas obras, e pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Vai haver um julgamento. O justo viverá pela fé. O justificado pelo sangue do Cordeiro, da nova aliança, viverá pela fé. Se o cara chegar lá no dia do juízo, pode ser judeu, pode ser irmão do Abraão, pai do Abraão, não interessa. Ele chegar lá, sem Jesus, ele vai ser condenado. Por isso que o Paulo está orando por eles. Mas aí alguns podem dizer, não, irmão, mas a igreja foi enxertada. Nós somos enxertados em Jesus. Os galhos originais são os judeus. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Todos os judeus não receberam? Não é isso que Jesus está dizendo. Porque a primeira igreja era judeus convertidos, ué. O apóstolo Paulo era judeu. Pedro, judeu. Tiago, irmão do Senhor, judeu. Judas, irmão do Senhor, judeu, ué. Então quando ele fala isso, ele não está falando que todos os judeus não receberam. Está dizendo que eles não receberam em sua maioria. Então, nós não nos gloriamos, como o apóstolo Paulo fala, não se glorie você sendo oliveira brava, ter sido enxertado, porque se os ramos originais foram cortados, né, pela incredulidade, que dirá você que é oliveira brava e tal? E é verdade, irmão. É verdade. Todo crente ele não deve confiar em si mesmo para a salvação, ele deve estar firmado inteiramente na graça do Senhor, como diz a Bíblia. Então eu não me glorio de ser um gentio desse ponto de vista e ter me tornado povo de Deus. Né? A minha oração também é para que o máximo de judeus entrem pela porta, porque se eles não entrarem pela porta, Jesus, que é a porta, disse, quem não entra por mim, eu considero ladrão e salteador. Não interessa quem quer que seja. O Nicodemos chamou Jesus à noite. Chamou Jesus de mestre, rabi, né? Só que Jesus falou para ele, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo, você pode ser o príncipe da sinagoga aí, dos judeus. Mas se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Você e qualquer um. Entende? Então, irmãos, quando Deus, o Pai, olha do céu, escrituristicamente falando, tá? Que a gente só pode falar do que nos foi mostrado. Então, do que nos foi mostrado, o Pai olha dos céus, ele vê um povo. Aqui, ó. Ele não vê judeu, ele não vê etíope, ele não vê árabe, ele não vê japonês, ele não vê cearense, ele não vê baiano, ele não vê paulista, ele não vê preto, ele não vê branco, ele não vê homem, ele não vê mulher. Ele vê quem creu na obra de Cristo. Que faremos para executar as obras de Deus? João, tá lá, não me lembro o versículo, sou de memória. E a obra de Deus é esta, 2 pontos. Que creais naquele que ele enviou. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, quem quer que seja, não tem a vida. E a ira de Deus, a orgue, permanece sobre ele, até que ele se converta a Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmão Amorim, você gostaria de enfrentar o anticristo? Não. Amorim, você vai enfrentar o anticristo? Não sei.
Sabe que eu não sei? Porque eu não sei nem se eu levanto dessa cadeira aqui, ó. O meu fôlego de vida não depende de mim. A gente respira, irmãos, milhões de vezes por segundo durante o dia inteiro. E a gente não programa respirar. A gente não calcula quantas respirações nós temos. O oxigênio e o gás carbônico, hoje eu não estou me importando com o tempo. Se os irmãos não verem até o final, também não tem problema nenhum. O oxigênio e o gás carbônico, eles estão na mesma atmosfera. Só que só entra nos nossos pulmões o oxigênio. Aqui, ó. Eu respiro o oxigênio e na expiração eu solto o gás carbônico. E o gás carbônico está aqui, ó. Quando nós estamos em meio a outras pessoas, mesma coisa. Mas não sou eu que separo esse oxigênio para entrar no meu pulmão. É uma coisa sobrenatural, inexplicável. Então, eu não sei se eu vou enfrentar o anticristo, porque eu não sei se eu vou estar vivo se eu levantar da cadeira. Mas uma coisa eu sei, pela Bíblia. Se eu estiver vivo no dia que o anticristo se manifestar, eu vou enfrentá-lo. Na força do Senhor, assim como fez Davi. Entende? Eu vou enfrentá-lo assim como Paulo enfrentou o Império Romano e morreu decapitado. Eu vou enfrentá-lo assim como João Batista enfrentou Herodes e foi decapitado. Se eu for pego. Se eu não for, Deus o sabe. Mas num dia e hora que ninguém sabe, ele volta para arrebatar aqueles que estiverem vivos. E arrebatar, outra coisa, irmão, só para finalizar, arrebatar, o arrebatamento. Os louvores da harpa cristã, irmão, são os louvores mais cristocêntricos que existem, não tem comparação nenhuma. Procura qualquer louvor da harpa cristã, dos irmãos do passado, se eles fazem alguma referência a arrebatamento. Separado da vinda de Jesus, do dia que ele vem nas nuvens, com os anjos, toda essa narrativa da volta de Jesus. Procura arrebatamento fora desse contexto. Não vai ter. Não terá, vocês não vão encontrar. A igreja sempre falou, Jesus vem buscar a sua noiva, Jesus vem buscar. Nunca, nós vamos ser arrebatados hoje, amanhã. Não tem isso, irmãos. Coletivamente, a igreja não vai ser arrebatada hoje. Não existe a mínima possibilidade, pela palavra do Senhor, da igreja ser arrebatada hoje, amanhã, semana que vem. Você pode ser arrebatado. Individualmente. Eu posso. Eu posso morrer daqui a pouco, não sei. Morrer do ponto de vista terreno, porque o cristão nunca morre. Porque a morte morreu, e o atestado de óbito da morte foi a ressurreição de Cristo. E nós estamos nele, que ele é a ressurreição e a vida. E ainda que estejamos mortos, nós viveremos. Então, irmãos, trabalha firme no... Mas é que é muita coisa, irmãos. Mas nem... hoje eu não estou preocupado com o tempo. Alguns dizem assim, mas quando está escrito, eis que cedo venho, eis que venho sem demora. Sabe desde quando está escrito eis que cedo venho, irmão? Há no mínimo 2000 anos está escrito eis que cedo venho. Eis que cedo venho, eis que cedo venho. Mas já tem mais de 2000 anos que está escrito isso. Eis que cedo venho. Então, esse cedo não é tão cedo, porque já passaram 2000 anos. Por que isso não aconteceu ainda? Por que será? Deus mentiu? Claro que não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas ele diz que cedo vem. Bom, tem 2000 anos que ele não chega. Ou ele falou cedo vem para enganar a gente, coisa que não é, óbvio. Ou esse cedo tem que ser interpretado de outra forma. Entende? Qual a forma natural de ser interpretada? Eis que venho sem demorar a partir da narrativa de Jesus. Quando será a vinda do Senhor e o fim? Quando? Aí Jesus fala, quando? Quando vocês virem isso, tiver um governo global
tal, 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 num dia e a hora que ninguém sabe eu venho. Então ele cedo vem a partir do momento em que vocês verem esses sinais acontecendo na cara de vocês. Aí é cedo venho. Aí ele vem sem demora. É assim que a gente entende, irmãos. Porque não é cedo no sentido de ser a qualquer dia, porque já tem 2000 anos. Outra coisa, irmãos, que vai vindo na cabeça, né? Alguns irmãos dizem assim, mas o Paulo esperava Jesus, o arrebatamento nos dias dele. Aonde está escrito isso, irmão? Sobre a vinda de Jesus e a nossa reunião com ele. A nossa, quando ele diz a nossa, é do corpo. Ele está se incluindo no corpo. Tanto dos que dormem, quanto dos que estão vivos. É só você ler lá o contexto todinho dessas cartas. Tanto é que ele fala, ó, eu já estou sendo preparado como libação, a minha partida está próxima e tal, tal. Ele não está falando de arrebatamento. Está falando da morte, que ele ia ser decapitado. Estava marcado já para ele ser decapitado. Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Agora a coroa da justiça está guardada para mim. Assim como perseguiram nossos pais e os profetas que vieram antes de vós, vós também. Então, quando ele fala nossa reunião, ele está falando do corpo. Como corpo. E sabe onde o Paulo está agora? Fazendo parte dos que dormem. Os que estiverem vivos jamais precederão os que dormem. Os que estiverem vivos jamais precederão o apóstolo Paulo que escreveu isso, por exemplo. Irmãos, no nome de Jesus, não tenham medo da grande tribulação. Não tenham medo do anticristo. O máximo que ele pode fazer é nos matar, mas não temeis aquele que pode matar o corpo ou cortar a cabeça, que é a pena capital da grande tribulação. E depois disso nada mais pode fazer. Temei antes aquele que pode tanto matar o corpo quanto a alma lançar ao Sheol. A este temei. Amém? Portanto, Ercomai e parousia não são inimigas na interpretação da volta de Jesus de modo nenhum. Elas são utilizadas no mesmo contexto. Ercomai diz do ponto de partida que ele sai o trajeto, até a parousia, que é quando ele a chegada é vista por todos os homens. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus e nos dê uma outra oportunidade. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus.